Isso que eu vou falar agora pode incomodar muita gente, mas é a verdade que ninguém tem coragem de expor. Você trabalha duro para enriquecer outras pessoas, mas não consegue trabalhar nenhuma hora por dia no seu próprio projeto. Eu sei. Você bate meta, cumpre prazos, se mata para entregar tudo certinho no emprego. Mas quando chega a hora de se dedicar ao que é seu, àquilo que poderia mudar sua vida, você simplesmente não faz. Se sabota, enrola, arruma desculpas. E sabe qual é o mais louco? Você não é preguiçoso. Muito pelo contrário. Você prova todos os dias que sabe se esforçar. Só que o seu esforço está preso dentro de uma jaula invisível que você mesmo construiu. O resultado? Você vive como funcionário exemplar para os outros, mas como estagiário desleixado para si mesmo. A sua disciplina existe, mas não para a sua vida. E é isso que mantém você preso. O que eu vou te mostrar aqui é como mudar essa chave, como parar de ser escravo do relógio dos outros e começar a construir todos os dias um legado seu. Porque no fim, não adianta ser bom em construir castelos para terceiros, enquanto a sua própria casa está caindo. E é aqui que entra a primeira virada de consciência. Vamos falar sobre o erro que quase todo mundo comete, sem perceber. A maioria das pessoas acredita que o problema é falta de tempo. Elas dizem, eu até faria meu projeto, mas minha rotina é pesada demais. Só que isso é mentira. Porque tempo você já provou que tem. Você gasta horas resolvendo problemas que nem são seus. Quase todo mundo coloca energia no trabalho dos outros, como se fosse uma missão de vida. Mas quando se trata do próprio sonho, a disciplina desaparece. É como se houvesse uma força invisível empurrando você para trabalhar para qualquer um, menos para você mesmo. Você provavelmente já passou por isso. Entregar relatórios perfeitos no emprego, mas deixar o seu projeto parado há meses. Responder mensagens de colegas em segundos, mas ignorar as suas próprias ideias anotadas no bloco de notas. O erro está em acreditar que o seu projeto pode esperar. Você se convence de que primeiro precisa estabilizar a vida no emprego, para só depois cuidar do que é seu. Mas essa é a armadilha mais comum. Esse depois nunca chega. Outro erro comum é pensar que o seu projeto precisa de grandes blocos de tempo. Como se fosse preciso um fim de semana inteiro livre ou horas seguidas sem interrupção. A verdade é que 1 minuto e 30 por dia já é suficiente para construir algo sólido, se você focar. Muita gente ainda confunde paixão com responsabilidade. No trabalho dos outros, a responsabilidade vem de fora. Se você não fizer, será cobrado. Já nos seus projetos, a cobrança é interna. E como ninguém está ali para vigiar, você mesmo se deixa escapar. E existe mais um detalhe cruel. Muitos acreditam que só vão conseguir se comprometer quando sentirem motivação. Mas a motivação nunca aparece do nada. Ela é criada no processo. Esperar vontade para começar é exatamente o que faz a maioria ficar parada. É justamente nesse ponto que precisamos abrir os olhos. Esses pequenos erros se acumulam e criam uma prisão invisível. E agora vamos falar do preço oculto de continuar nesse ciclo, porque ele é muito mais caro do que você imagina. O problema de continuar nesse ciclo não é apenas a frustração de ver os seus projetos parados. É muito mais profundo. Você vai envelhecendo e carregando o peso silencioso de nunca ter construído nada verdadeiramente seu. E o resultado? Você passa anos dedicando energia para projetos que não te pertencem. No fim, recebe um salário que mal cobre o básico, enquanto a empresa que você ajudou a erguer cresce e prospera. Essa é a armadilha. Você gera riqueza, mas nunca colhe liberdade. Segundo um estudo da Harvard Business Review, mais de 70% das pessoas afirmam se sentir desconectadas de seus próprios sonhos, depois de anos focando apenas em seus empregos. Isso não é coincidência.
É a consequência natural de viver apagando incêndios que não são seus. Como disse Steve Jobs, se você não trabalhar pelos seus sonhos, alguém vai te contratar para trabalhar pelos dele. A frase soa clichê até você perceber que já está vivendo exatamente isso. O relógio da sua vida está girando para enriquecer outra pessoa. E o preço não é apenas financeiro. Você perde energia mental, perde vitalidade. Depois de gastar o melhor do seu dia no emprego, sobra só cansaço e distrações para os seus planos. Aos poucos, você vai acreditando que talvez nem mereça mais sonhar. A consequência mais cruel é emocional. A sensação de estar sempre em dívida com você mesmo. Você olha para os projetos inacabados, para as ideias que nunca saíram do papel e sente vergonha silenciosa. E essa vergonha vai corroendo sua autoconfiança. Isso cria um ciclo vicioso. Quanto mais você adia, mais distante parece o resultado. Quanto mais distante parece, menos você acredita que vale a pena tentar. E sem perceber, você enterra seus próprios sonhos debaixo da desculpa de falta de tempo. E não pense que isso vai se resolver sozinho. A cada ano, a tendência é piorar. Você se acostuma tanto a ser excelente para os outros e medíocre para si mesmo, que esse padrão vira sua identidade. É aí que muita gente chega aos 40, 50 anos e percebe que não construiu nada para si. Essa é a prisão silenciosa que ninguém comenta. Você não está apenas deixando de realizar seus projetos. Você está deixando de viver a vida que poderia ser sua. E aqui entra a parte mais sombria. Até o mercado e os especialistas reforçam essa ilusão sem que você perceba. O mais assustador é que até os especialistas e o mercado reforçam esse comportamento. Desde cedo, você é condicionado a acreditar que o caminho correto é ser um bom funcionário. A escola nunca te ensina a construir algo seu, só a se encaixar no que já existe. As faculdades reforçam a mesma lógica. Preparar você para ser útil em uma empresa, nunca para ser dono da sua própria ideia. O sistema inteiro é desenhado para te moldar como peça de engrenagem, não como criador de máquinas. Até os gurus de produtividade caem nessa armadilha. Eles ensinam como ser mais eficiente, como entregar mais, como cumprir mais prazos. Mas tudo isso voltado para o trabalho que não é seu. É produtividade para enriquecer outros, não para te libertar. O mercado ainda alimenta a ilusão do reconhecimento. Prêmios de funcionário do mês, bônus no fim do ano, um tapinha nas costas do chefe. Pequenas migalhas de validação que fazem você se sentir especial, enquanto o verdadeiro prêmio, liberdade, continua distante. E aí vem a narrativa dos especialistas de carreira. Construa uma boa imagem na empresa, cresça aos poucos. Um dia, você será recompensado. Só que esse um dia nunca chega. Você envelhece esperando enquanto sua chance de agir passa. Até mesmo no mundo online. Muitos pregam que você precisa esperar o momento perfeito. O curso certo, a mentoria certa, o capital inicial ideal. Essa espera infinita é só uma forma elegante de você continuar parado. A verdade é que quase ninguém vai te dizer para simplesmente reservar 1h30 por dia para construir o seu projeto, porque essa simplicidade não dá lucro para eles. O que dá lucro é manter você acreditando que precisa de algo externo antes de começar. E aqui está o choque. Quanto mais você segue essas vozes, mais longe você fica de si mesmo. A ilusão foi plantada em você, desde cedo, e só quebrando isso é que você vai conseguir enxergar o caminho real. E é exatamente aí que entra a solução fora da curva. O que realmente funciona não é esperar ter tempo livre, motivação ou condições perfeitas. O segredo é simples, mas quase ninguém aplica. Reservar 1h30 por dia, todos os dias, para trabalhar apenas no seu projeto. Parece pouco, mas é justamente essa disciplina mínima que muda tudo. Se você pensar bem, em um ano,
Essa 1h30 diária representa mais de 500 horas investidas em algo que é seu. É tempo suficiente para lançar um negócio, escrever um livro, criar um produto, construir uma audiência. A chave está em entender que não é sobre intensidade, mas sobre consistência. Grandes conquistas não nascem de explosões de energia, e sim da repetição disciplinada. Como dizia Bruce Lee, eu não temo o homem que praticou 10.000 chutes uma vez, mas temo o homem que praticou um chute 10.000 vezes. Para aplicar, você precisa de 3 pilares: clareza, bloqueio e blindagem. Clareza significa saber exatamente o que vai fazer nesse tempo. Nada de abrir a tela e ver o que acontece. Bloqueio é definir o horário fixo da sua 1h30, como se fosse um compromisso de vida ou morte. Blindagem é eliminar qualquer distração que possa roubar esse momento. Exemplo prático. Se você decide que sua hora é das 20 horas às 21h30, trate esse horário como inegociável. Avise pessoas próximas, desligue notificações, coloque o celular longe. Essa 1h30 é sagrada. É como se fosse um contrato consigo mesmo. E aqui está um detalhe poderoso. Não espere sentir vontade para começar. Comece mesmo sem vontade. Porque a motivação não é a porta de entrada, é a consequência. Depois de 10 minutos imerso no projeto, seu cérebro já entra em fluxo. É ciência. Psicólogos chamam isso de efeito de ativação. Outra técnica que poucos usam é o princípio da microvitória. Antes de iniciar sua 1h30, defina uma pequena tarefa que seja impossível não cumprir. Pode ser abrir o documento, escrever uma frase, revisar uma ideia. Essa microação aquece o cérebro e dispara o gatilho da continuidade. Estudos da Universidade de Stanford mostram que o cérebro responde muito melhor a pequenas metas repetidas do que a grandes promessas vagas. Ou seja, uma microvitória por dia vale mais que 1000 planos grandiosos nunca iniciados. E mais, transforme essa onda em ritual. Acenda uma luz específica, coloque uma música de foco, sente no mesmo lugar. Seu cérebro vai começar a associar esse ambiente com hora do projeto. É como treinar a mente para entrar em modo criador automaticamente. Com o tempo, esse hábito começa a mudar sua identidade. Você deixa de ser a pessoa que tenta fazer algo e passa a ser a pessoa que todos os dias constrói. É um shift invisível, mas poderoso. A confiança cresce porque você prova para si mesmo que é capaz de ser disciplinado. Quer mudar o jogo? Faça do seu projeto o seu cliente mais importante. Se você é capaz de entregar prazos e resultados para o chefe, seja ainda mais exigente consigo. Assuma compromissos reais, metas semanais, prazos de entrega, relatórios pessoais. Trate o seu sonho com a seriedade que você trata o emprego. E se a disciplina for difícil, use a estratégia da conta pública. Compartilhe com alguém de confiança o que você vai fazer no seu projeto e cobre-se diante dela. Esse tipo de exposição cria pressão social positiva. Outra analogia poderosa é enxergar seu projeto como uma poupança. Todo dia você deposita 1,30 m. No começo, parece pouco, mas depois de meses, os juros compostos do esforço acumulado criam algo que muda sua vida. Quem não começa, nunca acumula. O segredo que quase ninguém te conta é que você não precisa largar tudo para começar. Você não precisa abandonar o emprego amanhã. Você só precisa provar para si mesmo que é capaz de reservar 1h30 por dia. Isso é o que separa quem fala de quem constrói. Porque no fim, a diferença entre quem tem resultados e quem tem desculpas está nesse ponto simples. Quem tem resultados trabalha nos próprios sonhos todos os dias. Quem tem desculpas continua escravo dos sonhos dos outros. E se você aplicar isso, em poucos meses, vai sentir a transformação. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora.
a imagem do novo você, depois de colocar essa solução em prática. Imagine acordar todos os dias, sabendo que, não importa o que aconteça, pelo menos 1/30 da sua vida está sendo investida em algo que é seu. Não é mais apenas sobre cumprir ordens, mas sobre construir algo que carrega o seu nome, a sua identidade, o seu legado. Depois de algumas semanas, você já começa a sentir a diferença. Aquele peso da autossabotagem começa a desaparecer. Você olha para o seu projeto e vê progresso real, pequenas vitórias que provam que você está avançando. Essa sensação alimenta a sua confiança. Com o passar dos meses, sua mentalidade muda. Você deixa de ser escravo do relógio dos outros e passa a ser dono do seu próprio tempo. Não é só disciplina, é identidade. Você se enxerga como alguém que cria, que constrói, que deixa marcas. E quando você olha para trás, percebe que não foi preciso um grande salto, nem um milagre. Foram apenas 1/30 por dia. Mas essa escolha simples fez você sair da estagnação e entrar no movimento. Deu clareza, deu direção e trouxe resultados. Essa transformação é tão poderosa que começa a refletir em outras áreas da sua vida. Você se torna mais confiante no trabalho, mais disciplinado nas relações, mais consciente do valor do seu tempo. Você deixa de apenas existir e passa a viver com propósito. É como se, finalmente, a sua vida tivesse deixado de ser um contrato temporário para servir os outros e tivesse se tornado um empreendimento pessoal que cresce dia após dia. E o melhor, tudo isso começou com uma decisão simples, que estava ao seu alcance desde sempre. E é aqui que entra o próximo passo, porque agora que você enxergou essa transformação, eu preciso te lembrar de tudo o que foi dito e te mostrar como agir a partir de hoje. Olha só o que a gente construiu até aqui. Primeiro, eu te mostrei a verdade que ninguém fala. Você é excelente em trabalhar para os outros, mas se sabota nos seus próprios projetos. Depois, vimos o erro comum: acreditar que falta tempo ou motivação, quando na verdade falta disciplina para priorizar o que é seu. Também falamos das consequências dessa escolha: perda de anos, dinheiro, energia e, principalmente, de identidade. Mostrei como o sistema, os especialistas e até os gurus reforçam essa ilusão para te manter no mesmo lugar. E então eu revelei a solução: 1/30 por dia, blindada, intocável, dedicada somente ao que é seu. Essa simples mudança tem o poder de transformar você em alguém que constrói todos os dias. De um escravo dos sonhos alheios, você passa a ser o arquiteto da sua própria vida. O que parecia impossível, de repente, começa a tomar forma diante dos seus olhos. Agora, o próximo passo está nas suas mãos. Se esse vídeo abriu sua mente, espera até ouvir o próximo que eu vou revelar. O que eu preparei vai levar essa mentalidade a um outro nível. E eu não quero que você fique de fora. Então faz o seguinte: comenta aqui a palavra projeto se você está comprometido em reservar sua 1/30. Eu quero ver quem realmente entendeu que é hora de virar o jogo. E já me segue, porque ninguém mais vai te entregar esse tipo de conteúdo de graça. Aqui você aprende o que a maioria paga caro em cursos e mentorias para descobrir. O seu futuro começa agora.